Dado o recado, então, a gente vai começar o programa depois do intervalo, mas vamos lá primeiro falar quem são os... E junto com ele vem o Jânio Gouveia Andrade, que também é escritor. E vamos falar sobre o livro O Cárcere Religioso, os dilemas existenciais de um judeu. E é claro, muitas outras coisas. Então, dois escritores aqui, um de 6 anos e a idade do Jânio não sei, mas ele não tem 6 anos não, né? Tem um pouquinho mais, né, Jânio? Tá aí já me esperando? Eu vou conversar com o meu primeiro entrevistado, Jânio Gouveia Andrade, escritor, e vem falar sobre o livro O Cárcere Religioso. Oi, obrigada por estar aqui. Tenho um grande carinho por você, pela Nilce, sua esposa, e é muito bom tê-lo aqui para falar sobre o seu trabalho, tá? Obrigado, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar no seu programa aqui. A gente se fala, na verdade, a gente não se fala, a gente se vê, né? E se vê e acaba que não senta, não conversa, e a gente vê sobre o seu trabalho, você vê sobre o meu, a gente não conversa a respeito. É verdade. Né? Porque a vida é tão corrida mesmo, né? E a gente não. Esses momentos são tão bons, a gente não tem. Acaba não tendo tempo para conversar, né? Pois é. Eu acho que fica a dica aqui, né? Se você fica muito tempo longe de uma pessoa que você gosta, que você vê o trabalho dela e acha legal, e não consegue chegar muito perto porque não dá tempo, manda uma mensagem, né, gente? Vai lá no WhatsApp, ó. Ai, que gostei do seu livro. Ah, tá viajando para Paraty, né? Ah, tá viajando para o Rio de Janeiro. Ah, vai embora daqui. Brasil? Não. Ah, México? Uau! Eu fiz um resuminho aqui. Tá vendo? Eu não converso, mas eu sei tudo da vida dele. Sei tudo da vida deles, né? Deles. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o livro, O Cárcere Religioso. Me fale a respeito, é o primeiro livro ou não? Enfim, vamos lá, Jane. Tá. Se abra comigo. Né? O Cárcere Religioso, Os Dilemas Existenciais de um Judeu, é o meu primeiro livro lançado, publicado, né? Eu estou escrevendo o terceiro, terminei um anterior, e aí eu estou escrevendo o terceiro. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro. Cadê o segundo? O segundo ainda está no computador, vai ser lançado ano que vem. E o terceiro também já está. O terceiro eu estou começando a desenvolver. Vai exigir mais pesquisas, e aí vai exigir mais... Eu vou deixar aqui com você, né? Daqui, né, rapaz? Fala do seu lado, como assim? E aí, então, eu estou pesquisando, adquirindo material para poder estruturar o livro, né, o terceiro. Os dilemas existenciais de um judeu. Por que esse tema? O livro ele vai tratar sobre a questão da falsa religião, que eu chamo de religião legalista. Aquela que não é praticada, né? Você só fala, mas não vive. Então, é um livro ambientado no século I, da era cristã, e dentro da cultura judaica, vai ter muitas expressões em hebraico, muitas festas judaicas aí, e é um personagem fictício, mas que está dentro, convivendo com um personagem real. Aqui você acabou de falar que as pessoas têm uma religião, mas não vivem essa religião, né? Sim, nós chamamos de nominal, né? Não praticante, é aquela pessoa que só fala, mas tem uma moral podre, eu costumo dizer, né? Prega algo, mas não vive. Então é como o nosso personagem. Ele era um judeu praticante, porém a sua conduta diária era contraditória com aquilo que ele demonstrava externamente, né? E por que judeu? Dentro daquilo que... É porque eu me identifico muito com a cultura judaica, nesse sentido de estudos, né, tudo, e eu quis trazer essa ideia mais dentro do contexto, na cultura lá. Mas o intuito é aplicar aqui, né, para mostrar esse lado, que tanto no cristianismo, quanto em qualquer religião, existe esse legalismo, não é só dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, mas em qualquer religião. Existe esse lado legalista, né? Não praticante. Em todas, né? Em todas. Na verdade, assim, em tudo, né? Em tudo, É que aqui você está abordando a religião, mas a verdade é que, embora algumas pessoas digam assim, nossa, vamos dar um exemplo aqui, né? Alguém que vai preso e de repente lá dentro da cadeia ele muda a religião. E geralmente as pessoas falam assim, agora ele é evangélico, vamos colocar como evangélico, né? Que é o que mais a gente ouve as pessoas falarem. Agora ele é evangélico. E aí a impressão é que ele virou santo. Nossa, mudou totalmente, né? O cara agora é evangélico. E não é nada disso, porque da mesma forma que tem o católico que comete erros, existe o evangélico que comete erros, o judeu que comete erros, enfim.
independente de religião, o ser humano ele comete erros mesmo. Às vezes a pessoa usa até de rótulo, né? Se auto-intitula, né? Isso. Eu sou evangélico agora. Mas é a questão, a religião verdadeira é aquela que é praticada, né? Exatamente. Você vive aquilo que você leu, ou estudou, ou aprendeu. E você concorda que quando você fala hoje que a pessoa é evangélica, ela é mais forte quando você fala que ela é católica? É assim, eu vejo que é um conceito muito teórico, né? Eu vejo que porque tem muito católico que é mais praticante, é mais honesto que muitos evangélicos hoje em dia, né? A gente percebe. E por que será que ficou tão impregnado a questão do evangélico, né? Eu sou evangélico, então, para as pessoas, nossa, sim, correto, certo, né? Às vezes ele nem é praticante, mas uau, ele é praticante, sim, enfim. Eu acho que é uma questão do senso comum, né? Principalmente eu lembro que na década de 70, por ali, falar em evangélico, a palavra de evangélico tinha maior peso. Hoje, por exemplo, se um pastor não consegue abrir crédito numa loja, né? Ele tem que ser um autônomo. Um pastor? Não consegue abrir. Porque acho que pelo histórico porque é aquela coisa de a farinha coloca tudo no mesmo saco. Então, a questão da credibilidade, né? E a pessoa acaba inadimplente, acaba não sonegando, E aí a gente percebe, eu já vi isso, né? Então, mas eu vejo que é muito senso comum. E as pessoas usam, e uma palavrinha que, por exemplo, eu não gosto muito, é a palavra gospel. Que hoje em dia é o que se usa muito. Aí a pessoa usa isso comercialmente para ganhar um público, mas a sua prática de vida é totalmente... A religião, você fala, sim, gospel? Isso, essa questão do gospel, né? Que na verdade foi importado, né, do inglês e tal. Então eu vejo que é muito senso comum, né? E o padre consegue abrir uma conta em uma loja? Isso aí eu não sei te informar, né? Eu não sei te informar. A gente está falando aqui E aí, faz um resuminho para a gente do que tem nesse livro aqui e o que você, dentro dessa escrita, dentro desse conteúdo, o que você pretende levar para a pessoa que vai ler? Eu, por exemplo, vou começar a ler o livro, o que você pretende passar para mim com essa leitura aqui? Tá. Bom, cada capítulo ele vai mostrando um pouco quais são esse tipo de religiosidade legalista que ele apresenta, né? Que a gente pode encontrar e o leitor vai identificar se ele vive ou não isso. Né? Tipo, por exemplo, o lado familiar dele, deficiente, ele não dava atenção para a família, ele era muito preocupado, ele gostava de mostrar a sua religiosidade ao, por exemplo, depositar a moeda no gasofilácio, né, no templo. Ele gostava de esbanjar por ser muito rico, ele gostava de mostrar e rejeitava os demais, o que chamavam-se impuros. Da religião judaica, por exemplo, naquela época, se alguém tivesse algum tipo de doença, ou uma prostituta, ou alguém assim, algum tipo de doença, era visto como impuro. E era evitado o contato. Alguém com lepra, por exemplo, tinha um lugar específico para eles viverem, não poderiam vir para a cidade. Então ele instruía os filhos acerca disso, inclusive, samaritanos. Então, ou seja, a falta de perdão. Ele diz, por que eu tenho que perdoar? Só Deus pode perdoar. Então ele vai mostrando, cada capítulo ele vai mostrando esses lados. A falta de perdão, a falta de amor com a família, o contato com a família, a preocupação com o financeiro excessiva, e todas essas questões. Apenas a questão da festividade externa, não uma mudança interna. E aí o livro vai mostrando. E aos poucos ele vai sofrendo alterações, mudanças de vida, comportamentais, a partir do momento que ele encontra um personagem, que é justamente o personagem real da história. Né? E aí ele vai sofrendo mudanças. Isso vai causando mudanças dele, né? Inclusive nos seus pensamentos. Mas o livro, então, a pessoa que for ler, ela vai encontrar isso aí. Ela vai identificar o que é uma religião falsa e o que pode te levar a uma religião verdadeira, uma prática religiosa verdadeira. Jânio, qual a sua religião? Eu sou evangélico, né? Evangélico. Mas no sentido, tento ser no sentido bíblico, né? Não no sentido simplesmente de rotular, né? Mas no sentido bíblico. E, bom, é isso. Eu queria, nós temos um escritor mirim aqui, né? Sim, o Gabriel, né? E eu acho, assim, que é legal colocar ele ao seu lado e ter um bate-papo com ele, assim, até para você
falar para as pessoas, estimular mesmo as pessoas a escreverem, né? Sim, e eu acho que a pessoa só começa a escrever a partir do momento que ela começa a ler também. É muito importante. Sim, a leitura. É muito importante. Na verdade, é muito importante a leitura, né? Com certeza. Senão, se você não lê, você não tem um vocabulário, você não tem argumento, você não consegue opinar, enfim. Então, ler é muito importante, inclusive se você pretende escrever. Então, vamos chamar aqui o grande Gabriel Geraldini, o grande. Olha como ele é grande, gente. Vem pra cá, Gabriel. Vem, meu amor. Olha, gente, que é isso? Uau, você viu que sentada? E ele vai me analisar, ele vai me dar nota depois. Eu falei que eu preciso de uma nota, né? Eu vou entrevistá-lo. E aí ele falou que depois ele me dá uma nota. Tipo, né? Ele foi entrevistado pela Nilce, a Nilce Gouveia, que é a esposa do Jânio. E aí o que acontece, eu perguntei pra ele aqui antes, falei, dá uma nota, quem você acha que é melhor, né? Eu adoro fazer isso com criança, gente, adoro. Tipo, meus sobrinhos, assim, qual é a tia mais bonita, sabe? Eu adoro. Adoro fazer isso com criança, sempre gostei. E aí eu falei, quem que você acha que entrevista melhor, né? Isso antes da entrevista, né? E aí ele falou que é Nilce. Só que, ponto pra mim, porque eu ainda não tinha entrevistado ele. Então agora ele falou, não, é que você não tinha feito a entrevista comigo, então depois ele vai me dar uma nota. E você junto aqui comigo vai, né, saber quem ganhou, se eu ou se sua esposa. Tá certo. Vamos ver. Você também pode opinar. Você vai dar ponto pra sua esposa, né? Ponto pra ela, né? Posso ficar fora dessa? A melhor coisa que você faz é ficar fora dessa. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Sim. Sim, meu amor. Como você é lindo. Cadê seu livro? Meu Deus do céu! Olha só, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Agora vamos descobrir do Gabriel. Entrevista ele aí, Jânio. Como é que começou? Vamos de escritor para escritor, vamos lá. Gabriel, como foi que começou essa história? A história do livro, né? É. Você estava sentado um dia e começou a escrever uma historinha. E aí alguém veio e falou, uai, como assim? Você está escrevendo uma história, Gabriel? Um dia eu tava lá deitada assistindo TV, a vovó tava conversando na cozinha, daí eu tava lá assistindo, eu fui lá na cozinha e falei pra vovó, eu queria começar a escrever um livro, daí eu comecei a escrever, e daí esse foi a primeira editação que o segundo é escrever. Ah, tá. Aí você estava escrevendo e aí a vovó foi lá e leu o que você escreveu. Hã? A vovó foi lá, olhou o que você estava escrevendo, né? Aí você falou, eu quero um livro agora, vovó. Você falou pra ela. Qual é o nome da vovó? Lueci. O nome dela é? Lueci. Lueci. Tá, aí aqui não tem só uma historinha, né? Ah, o livro, A Pequena Nuvem. E por que A Pequena Nuvem, Gabriel? Porque é uma história de uma nuvem. Lógico. Só perguntei porque, né? Porque às vezes a pessoa em casa não sabe, mas eu sabia que era a Pequena Nuvem, porque é a história de uma nuvem pequena, né? Criança. Não é uma nuvem grande. Uma nuvem pequena, muito Nuvem bem. desse tamanho aqui. Não, senão você escreveria grande nuvem. Então, qualquer um saberia que é sobre isso, né? E aí a gente tem um monte de desenho aqui. E os desenhos, quem fez? Quem que desenhou? Ah, não acredito. Pode parar. Para tudo, vou embora. Você não desenhou isso aqui. Não, foi editado. Tudo bem, mas assim, você que fez o desenhinho, tudo você? Sim. Nuvem carregada, caindo chuva? Sim. De onde você é? Daqui, da Terra mesmo? Você é de outro planeta? Não, daqui, né? Planeta Terra. Nem viajei pra fora do Brasil. Você nem viajou ainda, né? Pra fora do Brasil. Não ainda. Eu já viajei 3 vezes. Ai, pra onde? Fortaleza, Maceió e Porto Seguro. Só lugar lindo. Só o Nordeste. A primeira vez foi com 2 anos.
A primeira vez que eu fui pra Fortaleza foi com 2 anos. Você lembra? E aí, com quantos anos você foi pra Maceió? Uns 3 anos. É, e aí pra Porto Seguro? Esse ano. Mas já foi. E a água quentinha lá, né? Gostoso, né? Algumas praias eu não gostei muito porque tinha muita alga. Alga? Ficava encostando aqui. Queimou você? Não, ficava encostando aqui na perna, daí ficava meio ruim pra ficar lá na água, Na que água, ficava perigoso. encostando. Você pode escrever um livro sobre isso. Os perigos das algas. Algas. Eu vi uma. Sabe o que eu vi mais estranho? É uma planta com espinho. Uma planta com espinho, se estranha? Uma flor com espinho, uma flor normal. Com espinho. Uma flor normal, uma flor de árvore mesmo com espinho. Um monte de espinho em volta. Eu acho estranho também. Daí minha mãe falou, não chega perto dali. Engraçado, uma flor você tem que chegar perto dela, né? Que é tão linda. Daí não pode. Uma flor normal, uma planta, na verdade. Ah, uma planta, não é uma flor. Uma planta normal, igual aquela ali. Igual essa daí, só lá, que menor. Isso, tá lá no canto. Aí de repente chega e tem espinho perto dela, você não pode nem chegar perto, né? Não. Outro livro. Você viu, eu já tô dando aqui algumas dicas pra você. Cola em mim. Cola em mim que você brilha. Tá? A Pequena Nuvem, do pequeno Gabriel, que tem apenas 6 anos de idade. Você vai pro primeiro aninho ano que vem, né? Primeiro ano. Primeiro ano. Nossa Senhora. Penso. Se ele no prézinho, né? Jardim que você tava, né? Escreveu o primeiro livro. Imagina ele no primeiro ano, segundo. O que vem? Bomba, menina, bomba. Olha aqui, ó. Era uma vez uma nuvem chamada Fofinha, que gostava de brincar de pega-pega. Fofinha por quê? Porque ela é fofinha, né? Algodão doce, que ela é feita. Brincaram tanto que se cansaram e foram almoçar e descansaram um pouco à tarde. Gostoso descansar depois do almoço, né? Você dorme? A vovó que gosta. Então você lembrou dela e... No dia seguinte, elas acordaram e foram tomar café da manhã e depois foram tomar... Na verdade, eu peguei um exemplo dela. O exemplo dela. Então, vou saber tudo da sua avó agora. E depois do banho, elas foram brincar de pega-pega. A avó brinca de pega-pega, esconde-esconde. Não, eu brinco lá na rua. Eu brinco lá na rua da tia Nete. Um pouco você pegou da avó, outro pouco uma história sua. Da minha tia Nete. Da sua tia. E elas cansaram muito antes do jantar. Que também ela trabalha na mesma escola. Ela até conhece a Nilce. Sério? Depois pergunta pra Nilce se ela conhece a Nete. Vou perguntar pra Nilce, vou até anotar aqui. Qual o nome da sua tia? Tia Nete. Nete. Vê se a Nilce conhece. Perguntar. Se ela não... A Nilce falou que conhece. É? Bom, ponto de interrogação. Será que conhece ou não conhece? E depois do jantar, elas foram escovar os dentes e dormir. Lógico, né? Sua avó escova os dentes, né? Por favor. Eu não. Não, eu sei que não. Dá pra ver daqui que você não escova. Mas sua avó, ela escova, né? Não. Tô brincando. Tá brincando, eu sei que você tá brincando, imagina. Era uma sopa muito gostosa. Quem faz sopa na sua casa? A avó. Eu não como. Eu já sabia. Você não come. Eu não como vegetal nem legumes. É ruim a sopa dela? Hã? É ruim a sopa dela? Nem experimentei. Não dá, nunca. né? Nem Por água. experimentei. Muita Não. água? Não? Bastante Não. legume? Não, Muito sal. Eu não Pouco sal. gosto. Eu não gosto de sopa. Eu nunca experimentei. Como eu não vou gostar se eu nunca E como é que você sabe? Você nunca experimentou? Oi, Gabriel. Todos jantaram, menos o Gabriel. E foram escovar os dentes e dormir, menos o Gabriel que não escova os dentes. No dia seguinte, o sol brilhou. Ótimo, óbvio, né? Em Cuiabá isso aqui, né? Não, sapezal. É que o sol brilhou nas nuvens. Isso é pesado. E as nuvens ficaram iluminadas e ainda mais lindas em Sapezal. E com mais vontade de brincar em Sapezal.
Mas veio uma grande tempestade. Lógico, porque Em Sapezal, porque aqui não chove. Né? Esquece isso aí, vai dar em Sapezal. Sapezal. Depois da tempestade, o sol aparece e as nuvens voltaram a brincar. Fim. Só. Em Sapezal. Vira a página. Opa, tem mais. Gabriel Geraldine Amorim. Gerou. Deu um R. Ai, tá Quer bom. dizer, Geraldine Amorim nasceu em Cuiabá no dia 14 de junho, 14. né? É isso mesmo, né? Você nasceu, né? Ou a cegonha trouxe você? Cegonha. 14 do A cegonha trouxe você? Não. Desde muito cedo se interessou pela leitura e tem uma mente muito criativa. Quais os livros que você já leu? Todos já de casa, na verdade, todos. Mas você não trouxe uma lista para eu saber? Você já leu esse? muito. Você já leu esse? Eu não ia Aposto que tua mãe adulto. tem. A Nete tem. A Nete é amiga da Nilce. A Nilce é a esposa dele. Não tem esse livro. Tá de mudança pra Sapezal, Quem? Janete. Por isso que essa história é de Sapezal. Ai, meu Deus. Jânio, conclua. Comente. Realmente, eu fiquei muito impressionado dessa primeira vez que eu vi o Gabriel, né? Porque, assim, é bem interessante ver uma criança de 6 anos. Geralmente a criança com 6 anos hoje em dia está no meio do computador, está jogando joguinho, está fazendo alguma coisa. Mas ele está escrevendo, está lendo, né? Ele está cultivando algo que é incomum. Então eu fiquei me identifiquei também, né? Porque como eu gosto de escrever, que é água. Fiquei muito impressionado. Aqui a água, meu amor, olha. Tá vendo como a tia agrada você? Depois você me dá nota, tá? Aí a tia Nilce deu água pra você no dia que você foi no programa dela? Eu levei água. Então, você teve que Quer levar. dizer, eu não tava com sede. Então, mas ela não te ofereceu nada, né? Ofereceu ou não? Não. Não ofereceu. Eu ofereci. Calma. Não, tem calma, não. Eu tô nervosa. Não, calma, deixa eu explicar. Explica. É que eu já tinha falado, eu já tinha comido em casa. Daí eu não tava com sede, eu não tava com nada, daí ela não pedi nada. Tá, então agora eu quero assim que você, depois eu vou falar com o nosso outro convidado aqui, mas eu quero que você fale para as crianças que estão em casa da sua idade, os amiguinhos da escola, os amiguinhos da rua, aqueles que você nunca viu, que você não conhece, mas que você sabe que eles podem ler mais, de repente escrever um livro igual o teu, né? De repente, não Sapezal, porque você já fez em Sapezal, mas Poconé, Guia, Santo Antônio, Chapada, né? Nova York. Hã? Nova York. Nova York, Paris, Tóquio, Reino Unido, Egito, Roma, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, China, Índia, Japão, Coreia do Veneza. Norte, Austrália, Egito, Etiópia, Espanha. América do Sul, Espanha, Portugal, Madrid. Brasil. Brasília, Conheço todos Rio de Janeiro, Eu conheço todos os países do mundo. Cuiabá. Eu conheço todos os países Viu? do Você mundo. parou de falar, eu continuei falando, quer dizer que eu sei mais. Argentina, Portugal. Argentina, Portugal, Espanha. Espanha, Você tá entendido? Estados Unidos. Canadá. Canadá. Você tá vendo? Você tá vendo? Vai, fala mais, quero ver. Hã? Fala, outras cidades. Cuba, México. Cuba, México. Agora sua vez. Agora sua vez. Panamá. Panamá. Colômbia, Venezuela. Agora sua vez. vez. Eu fico o dia inteiro conversando com esse menino, gente. Bolívia. Hã? Ó, vai ter jogo do Brasil. Domingo, a final. Jesus já perdeu a Copa. Não vai ter jogo do Brasil domingo. É. Quem joga domingo? A gente já sabe que a Argentina tá na final. Aí agora França ou Marrocos? Quem você quer que ganha, França ou Marrocos?
Quem você quer que ganhe? Demorou. França ou Marrocos? França vai ganhar, vamos lá. Não, errou. Marrocos. Errou. Mas só tem esses dois. Argentina? Não, meu amor. Não, domingo vai ter jogo. Final da Copa do Mundo. Argentina e França. Já tô sabendo. Me contaram. Quem ganha? Argentina ou França? Quem você quer que ganhe? Ah, não. Então assim não vai dar pra gente finalizar. Argentina. Poxa vida. Tudo bem. Não tem problema. Gabriel, você é um querido. Eu espero que você leia mais e escreva mais. E eu quero que você venha mais vezes aqui para mostrar outros livrinhos para mim. E é claro que eu quero uma dedicatória aqui. É para mim esse aqui? Ou não? Olha, esse é... Não é para mim esse aqui. Não, eu sei. Tem rasura. Tá bom. Eu vou te dar um. Mas eu queria. Eu vou te dar. Mas eu Espera. queria ficar com ele assim. Não, esse não pode. Esse tá com rasura. Eu vou te dar um. Mas eu vou... onde que tá com rasura? Aqui? Não, tem um monte, ó. Cadê? Tem um monte errado. Calma, pega da minha mão. Eu quero saber. Cadê a rasura? Aqui? Não, tem mais página nova. Você Ó, me deu um usado pra mostrar aqui? Sim, tem. Cara, mas você faz isso? Eu vou pegar um pra você. Tudo rasurado e o meu telespectador viu? Ah, agora sim, né? Tá, agora... É, aqui está diferente mesmo, tá mais bonito. Na foto. Dedicatória. Jânio, a gente acabou se envolvendo mais, que não tem, né, como se envolver mais com criança, né, gente? Exatamente. O papo dele é mais interessante que o seu, Jânio. Verdade. É mais criativo. Por imaginação, né? E a gente vai, né? É. No balanço. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. Jânio, eu sei que você tem grandes planos para o ano que vem, né? Você e a Nilce. A Nilce tem um programa na TV Mato Grosso, que é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. E eu espero realmente que vocês tenham assim, uma vida maravilhosa aqui para frente. Obrigado, Né? Gisele. Que vocês Eu te tenham agradeço. muito sucesso. Vocês são pessoas do bem, e isso está na cara de vocês, independentemente de religião, né? A gente não está falando disso aqui. Mas assim, eu desejo de coração mesmo que seja só sucesso. Tá? Obrigado mesmo, tá? Eu gostaria... Posso mandar um abraço pro pessoal que tá vendo? Todos. Bom, quero mandar um abraço É pro pessoal comigo? lá do México, né? Tem alguns amigos que estão lá, sorte. Ele Tá? vai pro México, ele vai morar no México. Eu sabia, valeu, depois ele vai saludo. para os Estados Depois Unidos. quero mandar um abraço para a Nilce, que está lá assistindo. Um beijo, né? O pessoal de Macapá, meus cunhados, né? O pessoal que está assistindo lá. E algumas pessoas também conhecidas nossas que estão ligadinhas. Minha cunhada lá em Itapurá. E agradecer a você mais uma vez por esse espaço. E onde está esse livro Tá. pra gente comprar? Pode comprar através do link que está na bio do meu Instagram. Ah, tá. Seu @Jânio Instagram é Gouveia. @Jânio Gouveia. Isso. Facinho, Lá Jânio na minha Gouveia. bio tem, através da própria editora, né? E devem estar chegando os outros livros, né? Porque esse aí foi do lançamento. E deve estar chegando, e aí quando chegar eu vou lhe dar um de presente. Ai, Tá, e antes de ir embora, especial. Bom, eu vou estar em Claro. contato com vocês Com sempre, certeza, com né, certeza. se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez, Obrigado. tá?